Salve, salve, meu povo querido. Vamos iniciar hoje mais um dos nossos encontros, hoje olhando a paixão de nosso Senhor, meditando o seu sofrimento. Todas as vezes que a gente entra no tema da paixão de Cristo, do seu sofrimento, a gente entra no tema da liberdade das pessoas, o tema da liberdade humana. Tem muita gente que questiona a liberdade, acha que a liberdade às vezes é apenas uma máscara, né? Enquanto você não percebe o quanto mandam e condicionam você, você acha que você é livre. Isso é o pensamento de alguns. Mas, de fato, a liberdade ela não é a ausência de alguma coisa que define a nossa ação. A liberdade é o espaço no meio dessas coisas, né? E quando a gente olha para a paixão de Cristo, então a gente olha de uma maneira muito clara os efeitos da liberdade. Enquanto que toda vez que eu soltar essa caneta, ela sempre vai cair, isso é uma lei da gravidade, nenhum objeto vai escapar disso, pelo menos dentro de algumas condições. O ser humano sempre pode dar uma resposta diferente. Se alguém te ofende, você não tem aí uma lei da natureza que diga que você é obrigado a ofender também. Você pode até agredir 10 vezes pior a pessoa, mas o ser humano, na sua liberdade, ele sempre pode dar uma resposta diferente. E quando a gente fala paixão de Cristo, a palavra paixão, ela evoca realmente amor e evoca sofrimento. São duas coisas que estão aí muito juntas, né? É amor porque é entrega, e justamente porque entrega é dar espaço ao outro. Então sempre tem o aspecto também aí do sacrifício. Como a gente está no ano A, o ano litúrgico, então vocês têm reparado que nesse curso de Cristologia eu tenho procurado concentrar boa parte, pelo menos, da nossa reflexão sobre o Evangelho de Mateus, porque isso vai ajudar quando a gente estiver na celebração litúrgica ou em algum outro momento a gente ter os elementos também para refletir um pouco melhor. Porém, em alguns momentos a gente vai olhar também outras passagens dos outros evangelhos. Eu sempre gosto de falar da paixão de Cristo como a paixão das liberdades. Porque ali você vê em jogo essa grande pergunta. Diante de Cristo, qual é a resposta que eu dou a ele? E a gente vai olhar a liberdade de Cristo, mas vai olhar também o que cada um dos outros fazem com a sua liberdade. A paixão de Cristo, no Evangelho de Mateus, ela ocupa o capítulo 26 e 27. Naturalmente, a gente não vai olhar cada um dos detalhes, mas eu quero me concentrar em algumas linhas gerais de reflexão e que vão ajudar a gente a carregar a nossa cruz. Então, na hora que a nossa paixão se manifesta no mundo, na hora que a gente carrega a nossa cruz, como é que a gente vai enfrentar? Então, mais do que uma aula de teologia ou de cristologia propriamente, aqui também entra em jogo a questão da ética cristã, a questão da espiritualidade. O capítulo 26, ele começa com uma menção muito rápida de coisas que são muito preciosas. Mateus diz assim: quando Jesus terminou todas essas palavras, aliás, quando Jesus terminou essas palavras todas. Agora, quais eram essas palavras? O que Jesus tinha falado antes e que Mateus, antes de falar do sofrimento de Cristo, antes de descrever a reação das pessoas ao redor de Cristo, fala então de algumas palavras que Jesus tinha ensinado às pessoas, aos apóstolos, em primeiro lugar. O capítulo 24 e 25, a gente tem o chamado discurso escatológico. A palavra eschaton, em grego, significa fim. Então, é o discurso sobre o fim das coisas. Quando você ouve falar em morte, julgamento final, paraíso, inferno, purgatório, né?
Isso geralmente tem a ver com as questões de escatologia. Então, tudo que se passa depois da nossa morte, as coisas finais. E isso ocupa dentro da teologia muita coisa. A gente não vai ter como falar sobre isso aqui. Porém, o capítulo 24 e 25, quando apresenta esse discurso de Jesus sobre o fim, e aqui eu gosto sempre de dizer, nunca pense no fim como uma coisa ruim, né? As coisas boas, tudo que é bom, tem que chegar ao seu fim. Até se você faz uma comida e ela não acaba, significa que não gostaram da comida. Significa que a comida não estava boa. Se você está assistindo um filme, está lendo um livro, ouvindo uma música, se isso for bom, você quer que chegue ao fim. Então, todas essas pessoas que lutam contra o fim, talvez não compreenderam muito bem as coisas. Alguém que não queira envelhecer, aqui não é momento para discutir isso, mas alguém que não queira ter sinais de envelhecimento, pode significar também uma fuga do amadurecimento da vida. Nesse discurso escatológico, que são essas palavras que São Mateus faz questão de, antes de introduzir a paixão, lembrar, elas todas giram em torno de uma coisa chamada vigilância. Não é vigilância sanitária, não é a vigilância que os vizinhos curiosos fazem em relação à vida alheia, não é a vigilância que os ex-namorados, as ex-namoradas fazem nas redes sociais das antigas relações. Vigilância na Bíblia, e principalmente para o Evangelho, não significa esse olhar de curiosidade, esse olhar de controle, mas significa uma capacidade de interpretar o que está acontecendo e reagir. Interpretar o que está acontecendo e dar uma resposta adequada. Então, uma pessoa vigilante é a pessoa que olha para aquilo que está acontecendo e consegue discernir a sua melhor opção para responder. E nessas palavras que Jesus conta, que a gente nem vai poder olhar nesse momento, tem a parábola da figueira. Então, até a figueira, quando as coisas vão acontecendo, ela dá sinais. As folhas mudam, ou as folhas aparecem, as flores aparecem. Então, a natureza dá sinais. Se você é um mordomo e o seu patrão mandou você cuidar das coisas, muito melhor que o seu patrão chegue de uma vez, de repente, e você esteja cuidando das coisas. Ai de você, se o seu patrão demorar e você começar a aprontar, achando que ele vai demorar um pouquinho mais. Ele pode chegar na hora errada e você vai ter um final trágico. Essa vigilância também significa se preparar para os momentos difíceis. Na paixão, Jesus vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus conta a parábola das virgens previdentes e imprevidentes, ele está dizendo justamente que vigilância é a nossa capacidade de se preparar para os momentos difíceis. Será que na hora que as coisas apertarem, eu terei reunido em mim, na minha vida, os recursos que eu vou precisar para enfrentar aquele momento difícil? Porque o que eu não preparar por mim, não posso exigir que os outros me deem. Isso é vigilância. Vigilância também é colocar a serviço e fazer crescer os dons que Deus me deu, os talentos. Então, quem guarda para si, quem esconde porque tem medo de perder, esse está fazendo uma coisa muito perigosa. Então, vigilância é também colocar os dons a serviço, colocar os dons em risco, mas oferecê-los para que eles cresçam. E a vigilância também significa, em tudo aquilo que aparece ao meu redor, eu me perguntar o que Jesus pede de mim nesse momento. Será que esse que fala comigo não é Jesus me pedindo alguma coisa? Será que esse que me exige algo não é Jesus me pedindo alguma coisa? Então, agora Mateus vai introduzir o que significa a pessoa vigilante. Ela vai aparecer na história da paixão. Tanto os vigilantes, como aqueles que cochilam, como aqueles que não sabem interpretar os sinais dos tempos.
Tem muita gente envolvida na paixão de Cristo, mas eu quero destacar algumas dessas pessoas. Os inimigos de Jesus, para que a gente possa pensar nos inimigos que a gente tem e não imagina você com aquela inocência de criança, de adolescente, talvez, às vezes os adolescentes nem tanto, mas de achar que a gente passa por essa vida sem ter inimigos. A gente sempre vai ter inimigo. Agora, não significa que o inimigo ele seja como um personagem de novela, de filme. Inimigo pode ser alguém que um dia a gente prejudicou, querendo, sem querer. Inimigo pode ser alguém que um dia prejudicou a gente, querendo ou sem querer. Inimigo pode ser alguém que a gente fez alguma coisa que trouxe uma consequência na vida daquela pessoa que ela não gostou muito. Então, o inimigo aí, não pensem como aquele apenas em relação às grandes obras de ficção, né? Aquele que está lá. Também um desse pode aparecer em algum momento. Depois a gente vai olhar os envolvidos, que são os discípulos. Como eles reagiram? Quem são os discípulos? Aparece aí na paixão um grupo interessante de discípulos com reações diferentes, e aí a gente vai olhar o aspecto da vigilância. Quem se preparou melhor para a paixão de Cristo? Quem teve mais aquela capacidade de interpretar os sinais? E depois, ainda que de maneira um pouco mais breve, a própria reação de Jesus, porque todo o conjunto do Evangelho mostra o sentido da reação de Jesus. Então, não teria porque a gente se perguntar como Jesus reagiu, o que ele reagiu, porque ele já tinha pregado tudo aquilo antes, né? Tudo que a gente viu no Sermão da Montanha, por exemplo, vai reaparecer agora nas atitudes de Jesus em relação aos seus inimigos, ou a sua confiança no Pai, e assim vai. Eu espero que dessa aula até a próxima, se vocês tiverem condições, em algum momento, peguem o texto da Via Sacra, mas olha, é só o enunciado da Via Sacra. Ignorem aqueles outros textos, tá? A não ser que você pegue o texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi o último texto da Via Sacra que a gente fez na Romaria para Aparecida. Peguem somente o enunciado da estação. E vocês vão lembrar dessa aula e vocês vão pensar só no enunciado. Todas aquelas outras coisas que são comentários, explicações, podem pular. Se tiver o texto bíblico, aí vocês leem o texto bíblico. Mas só o enunciado já é suficiente, certo? Vamos olhar agora os inimigos de Jesus. Mas esses nós já conhecemos. Nós já vimos numa aula quem são esses inimigos de Jesus. Esses grupos, né, que faziam parte ali daquele momento, que estavam lá muito interessados em ver o fim de Jesus. Eles reaparecem agora. Só que agora eles tiram todas as máscaras. Eles já tinham realmente decidido pela morte de nosso Senhor. Agora eles já não precisam disfarçar. Eles vão querer agora um jeito muito claro de garantir a morte de Jesus. Eu estou pegando o texto de Mateus aqui, e justamente Mateus coloca dessa maneira. Decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil. Ardil quer dizer armadilha, quer dizer por uma forma de tramóia, e o matariam. Então, foi crescendo o desencontro entre Jesus e aqueles outros que o escutavam. Então, primeiro não entendem, depois também não querem entender, depois criam dificuldade, perseguem, agora a decisão de matar. Então tem um crescimento, né? Uma coisa prepara a situação seguinte. Esses inimigos de Jesus são grupos que a gente já conheceu. Os chefes dos sacerdotes, que a gente chamaria os saduceus, né? Os sacerdotes em geral são saduceus. Os anciãos do povo. Então, ancião é aquele meio que líder do povo, que eram os mais velhos, que faziam parte do sinédrio, faziam parte do grupo de autoridade. Os mestres da lei eram os homens que conheciam a palavra,
eram os grandes professores de teologia daquela época. Eram os homens que davam as letras sobre o que Deus estava dizendo. Aí vocês vão olhar que, num primeiro momento, vocês até poderiam dizer, nossa, mas os fariseus nem estão envolvidos. Pelo menos Mateus quer demonstrar isso. Eles só vão reaparecer depois. Porque como o fariseu, ele queria muito estar puro, então, por uma questão de pureza ritual, aparentemente, eles não estão envolvidos com a morte de Jesus. Aqui é o ponto da liberdade. O que eu estou fazendo com a minha liberdade? Como é que eu estou respondendo às minhas dificuldades de fé? Qual é a resposta que eu estou procurando para os questionamentos que eu tenho como cristão e como pessoa? Todos eles começaram com aquele primeiro momento. Não compreendo. Não pode ser assim. Mas não é isso que eu estou sabendo. E disso vai aumentando, como que se você estivesse ali num processo de espiral em crescimento. Aí a gente olha os discípulos de Jesus. Vocês vão ver que o rosto dos discípulos na paixão de Cristo é alguma coisa bastante assim intrigante. Mateus fala dessa mulher que unge Jesus. Em outros evangelhos, a gente vai saber que essa mulher que unge Jesus é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Mas ela demonstra por Jesus uma reverência, um apreço, e diz a leitura que ela não se preocupa em arrebentar, em quebrar um vaso de perfume muito caro para ungir o Senhor. Até alguns ali criam uma reação, né? Por que esse desperdício todo? Né? E Jesus vai dizer para eles, olha, pobres vocês sempre terão entre vocês. E quem conhece o Deuteronômio, essa é uma frase específica. E diz, toda vez que você encontrar um pobre, cuida dele. Então Jesus não estava minimizando a questão do pobre. Mas ele diz, mas ela reconheceu que esse é o momento de fazer por ele uma forma de homenagem, uma demonstração de amor. Outros evangelistas, né, Lucas, por exemplo, gosta de lembrar que Judas roubava a bolsa, por isso que ele fala, por que ela não vendeu e esse dinheiro ficaria para os pobres? Mas é porque ele administrava mal a bolsa comum, mas Mateus não coloca dessa questão em relação a Judas. Agora, aparece um outro discípulo, que a gente já viu também, ou antecipou um pouco as coisas, e todos os evangelistas lembram que foi Judas que procurou os outros. Então diz, ele foi. Em todos os evangelistas. É Judas que vai atrás para planejar a traição de Jesus. Agora, o que ele tinha na cabeça? Então a gente pode ter, como a gente já mencionou, algumas variações de pensamento. Desde alguns que vão interpretar, por exemplo, o apego ao dinheiro, tal, e depois veio o arrependimento, por isso que ele teria se enforcado, como também aquele fato de que talvez ele estivesse esperando que Jesus iria reagir de uma outra maneira, né? Mas, de qualquer maneira, os evangelistas lembram que Judas que foi. Então, ele que foi. Aqui é um ato de liberdade. Ele não foi procurado, ele não foi seduzido, ele não sofreu pressão, ele foi. É forte essa expressão a gente pensar, né? Quantas vezes a gente que foi, a gente que tomou a iniciativa de fazer o mal. Aí Jesus vai para o Getsemane, já já a gente vai olhar o que significa Getsemane, e leva os apóstolos com ele, mas especialmente pede a Pedro, Tiago e João que rezem com ele, né? Mas eles dormem. E Jesus vai falar, a carne é fraca, e a carne aí significa a nossa humanidade, as nossas decisões, as nossas escolhas são fracas, ainda que o espírito, então, que é o nosso desejo de amar a Deus, estejam prontos para resistir. Mas a gente tem que lidar com coisas
que atrapalham a gente. Mas esses discípulos dormem. Quando Jesus é preso, tem um então que resolve puxar a espada, né? Tentando resolver o problema. E Jesus não vai gostar disso. É engraçado esse momento, né? Porque ele quis defender Jesus com a espada. Jesus não aceitou, então ele nem fica para tentar defender de uma outra maneira. A gente vai se ver muitas vezes assim. Tem hora que a gente diz, Senhor, eu quero ficar com o Senhor na sua cruz, mas eu quero usar minha espada. Eu quero te responder do meu jeito. Eu quero defender as coisas da minha maneira. Se não funcionar da minha maneira, eu não consigo ficar por aqui. Depois, a gente não pode esquecer que Jesus tinha ainda predito que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Tem evangelista que fala que ele nega 3 vezes antes que o galo cante 3, né? Aqui o texto de Mateus diz, você vai me negar 3 antes que o galo cante, uma vez, né? E que talvez, pode ser que isso tenha um pouco mais sentido, né? Não era possível que Pedro ouviu o galo cantar uma vez, só na terceira lembrou, né? Mas Mateus faz questão de dizer, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante uma vez. Aparece também, conforme Mateus, um homem do lugarejo de Cirene. Marcos conhecia esse homem, até diz o nome dele, ele era Simão, pai de Alexandre e Rufo. Marcos diz isso. Mateus apenas um homem que era de Cirene. E que vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Muitas vezes, o Cirineu, então, porque é de Cirene, o nome dele de verdade era Simão, conforme Marcos, pelo menos. Algumas vezes ele é retratado como alguém que foi pego de surpresa, né? Só que São Marcos já indica que ele era pai de 2 caras conhecidos entre eles. Então, provavelmente, estava ali também no grupo dos discípulos, ou pelo menos um grupo maior de conhecidos, e por isso que acompanhavam ali o sofrimento do Senhor, carregando a cruz. Depois, as mulheres que acompanham o tempo todo, e quando diz que elas olham de longe, porque mulher não podia se envolver, certo? Então não era esse longe em questão de distância, mas as dificuldades que as mulheres teriam ali de ficar perto, por exemplo, da violência dos soldados. E depois, no final, já depois que Nosso Senhor está morto, José de Arimateia, que vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para o sepultar num sepulcro que era dele, da família dele. Então, aqui a gente tem a imagem dos discípulos. E vamos perguntar, por exemplo, quantas vezes a gente reproduz de tudo isso um pouquinho, né? Então, Mateus está colocando para a gente uma grande tela e dizendo, olha um pouquinho do que a gente é. E já já a gente vai ter uma surpresa, né? O que Jesus esperava dos discípulos nesse momento da paixão? O que Jesus espera? Vamos prosseguir aqui. E agora, a gente olha alguns momentos importantes, e alguns deles vocês vão reparar que vão aparecer, então, quando vocês rezarem ou meditarem a Via Sacra, né? Você tem passos aí, né? Você imagina, então, unção em Betânia, sepultamento. As pessoas, quando eram sepultadas, elas eram também ungidas, né? O óleo ajudava a segurar um pouco o mau cheiro, indicava também dignidade e tudo mais. Assim como Jesus se entrega na Eucaristia, ele também é crucificado, né? Depois, no Monte das Oliveiras, ele ali sofre a sua angústia, mas também é flagelado, é coroado. Então, tanto a angústia interior, como também a angústia corporal, física, né? E aí, no meio disso tudo, a prisão, o julgamento, condenação, o julgamento injusto e o sofrimento sob Pôncio Pilatos. Então, vamos olhar um pouquinho essas coisas. A unção em Betânia, a gente já mencionou quando pensou nessa mulher que ungiu Jesus, conforme Mateus, e que a gente conhece, que tem nome por causa de outro evangelista, Maria. É o momento da instituição da Eucaristia. Talvez algumas pessoas, quando leem
Mateus se perguntam se Judas estava na instituição da Eucaristia ou não, né? Porém, como todos os evangelistas que falam do momento Jesus anunciando que seria traído e que depois Judas sai, né? E de fato isso também é colocado antes da ceia, então a gente pode entender que Judas não teria participado da Eucaristia, né? Mas daí é um assunto que também não vem muito ao caso agora. Agora, o que eu queria que vocês olhassem no Monte das Oliveiras, o momento em que Jesus diz: a minha alma está sofrendo até a morte, a minha alma está angustiada até a morte. Quando a gente pega aqui, Jesus diz: minha alma está triste até a morte. A alma quer dizer vida. A minha vida está triste até a morte, né? O Getsemane, o Jardim das Oliveiras, que na verdade era mais uma espécie de horto, né? Do que um jardim propriamente, porque se plantava coisa ali de comer, né? Não coisa só para ver, né? Oliveira para dar azeitona, para fazer o azeite. Agora, Getsemane é a palavra que indica a prensa do azeite. Então, onde você enfiava lá a azeitona, para ela ser espremida, 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 e sair aquele negócio que vai depois compor o azeite. Então, a oração de Jesus, a angústia de Jesus no Horto das Oliveiras, é como também a azeitona sendo prensada para dar o azeite da unção, o azeite da vida. Vem o momento da prisão, então quando tem lá aquela intervenção de um dos discípulos, né, que queria livrar Jesus, né? Ele queria salvar o Salvador. Como é que é isso, né? Então, quando a gente olha a prisão de Jesus, você pensa, por exemplo, o beijo que Judas dá em Jesus, e sobre esse beijo, por exemplo, né, ele diz assim: salve, Rabi, e o beijou, né? O beijo entre homens, beijo no rosto, né? É um costume muito comum no Oriente, mesmo na Europa, por exemplo, na Itália é muito comum os homens se cumprimentarem se beijando, né? É um gesto de amizade, de proximidade e tal. E então, dá um beijo em Jesus para atrair. Eu sempre brinco, por exemplo, que no lava-pés, na Quinta-feira Santa, eu não costumo beijar os pés na hora que lavo os pés. Até porque na Quinta-feira Santa, o único beijo que é dado é o beijo de Judas, né? Não diz que Jesus lavou os pés e beijou, né? Diz que Jesus lavou os pés. Beijar, para mim, no lava-pés dá uma cara um pouco de emotividade, né? E ali não é emotividade. Mas, de qualquer maneira, biblicamente, o único beijo que você tem na noite da Quinta-feira Santa é o beijo de Judas, que é o beijo da traição. E aí, voltando ao tema, quando Jesus é preso, então vejam a ideia que está aí. Quando um dos discípulos puxa a espada e quer salvar, ele, na verdade, está pondo a perder. Jesus vai ter que várias vezes voltar às tentações. Né? Quer dizer, você está querendo o quê? Que eu não beba do cálice do meu pai? Você está querendo que eu transforme pedra em pão? Você está querendo que eu fuja daquele momento meu da entrega? Porém, quando o discípulo não pode salvar o seu Salvador, ele foge. Gravem isso, porque é importante isso para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento espiritual. Quantas vezes nós achamos que somos nós que salvamos o Senhor? Quantas vezes nós achamos que somos nós que salvamos a igreja? Né? E aí a gente inventa coisa que não tem nada a ver com o método de Jesus. A gente quer fazer coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Então, os fins nunca justificam os meios. A gente precisa fazer as coisas dentro daquilo que é o que o evangelho pede. Você contar uma mentira para atrair as pessoas à igreja, você é novamente aquele que puxa a espada para querer salvar o Senhor. Depois, todo o problema do julgamento de Jesus. O seu julgamento, a sua condenação. Aqui é importantíssimo a gente perceber o lado da injustiça. Então, um israelita sendo julgado pela lei de Israel, ele deveria, no caso de pena máxima, de pena de morte, ele poderia ser apedrejado.
Essa era a forma que um judeu morria se condenado pela sua lei. Porém, quando armam para Jesus ser levado a Herodes, a Pilatos, né? Eles estão querendo justamente uma morte pior ainda. Eles querem a morte que o Império Romano então dava aos condenados à pena capital e que não eram cidadãos romanos. Então, se um romano era condenado à morte, ele era decapitado, cortava a cabeça dele, como Paulo foi decapitado, porque ele tinha direito romano. Agora, quando alguém que era das colônias era condenado à morte pelo Império, então era crucificado. E então por isso que tem todo esse jogo aí, para conseguir, né, que Pilatos autorize tudo. O Evangelho de Mateus apresenta a esposa de Pilatos dando um recado, né? O Evangelho de São João, vale a pena vocês lerem a Paixão de Cristo no Evangelho de São João, e principalmente esse momento de Pilatos. Você vai ver que Jesus, que é o condenado, aparentemente sem liberdade, ele é o que preside a cena, enquanto Pilatos, que é o governador investido de poder, é um desesperado. João trabalha isso muito bem, quando fala de Pilatos que sai do palácio, volta, conversa com Jesus, sai do palácio. É um movimento assim de desespero, de uma consciência que vê a verdade, gostaria de aderir à verdade, mas não tem força para abraçá-la, porque tem compromissos fora de si mesma. Muito interessante. Então, tomem cuidado de não ficar vendo Pilatos como um simples covarde. O creio diz que Jesus sofreu sob Pôncio Pilatos. Tanto é que a flagelação tem a ver com o próprio envolvimento de Pilatos. Então, não é simplesmente que ele foi um covarde, não. Tem alguma coisa. Tanto é que o que eu menciono aí de Lucas 13, versículo 1, é um momento em que Jesus comenta com os discípulos de alguns galileus que Pilatos tinha agido de uma maneira muito maldosa, né? Trucidou esses homens, na verdade. Depois, em todo esse momento da flagelação, o Evangelho de Mateus não se detém muito na flagelação, mas fala da coroação, fala dos insultos do Senhor, e depois vem o momento da crucificação, né? Vejam que Mateus diz que os dois ladrões gozavam com a cara de Jesus. Lucas é que vai falar que um deles depois se arrepende e pede a Jesus que se lembre dele. E depois vem o momento do sepultamento. Então José de Arimateia vai ao encontro de Pilatos, então rompe o medo, né, das consequências. Olha, eu quero poder sepultar o corpo de Cristo. Depois tem toda aquela fofoquinha também dos judeus e dizem, olha, ele disse que ressuscitaria, bota lá alguns guardas vigiando, então, né? Mais uma vez, a arrogância do poder, a arrogância daqueles que acham que mandam no mundo. E agora a gente vê como é que Jesus reage a isso tudo. Como é que Jesus enfrenta a sua paixão? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, cada um que está acompanhando esse momento nosso, gravem bem o que Jesus faz. Jesus vive o momento dele, se entretém com os seus amigos, está em Betânia, louva, agradece a Deus, elogia, né, o gesto da mulher que o ungiu. Ele sabe o que o espera, a traição de Judas. Mesmo assim, aos seus amigos que depois vão também abandoná-lo, ele se entrega na Eucaristia, ele faz o que ele tem que fazer, mesmo sabendo que talvez alguns resultados não vão ser o que ele gostaria que fossem. Se entrega completamente na Eucaristia e na cruz. Conhece os discípulos, fala, olha, vai se cumprir o que foi dito pelo profeta, ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Ele conhece e não colocou exigências para o momento da paixão. E é isso que eu queria que vocês olhassem. Quando Jesus prediz esse momento, ele diz, olha, depois disso tudo, vocês me encontram na Galileia. Ele não disse na hora da minha paixão, agora vocês vão segurar as pontas e não vão deixar nada acontecer comigo. Vocês não me salvam. Eu salvo vocês. Então, óbvio que o gesto dos apóstolos de fugirem, o gesto de São Pedro de negar, pior ainda a traição de Judas, né? Tudo isso demonstra que uma liberdade não formada
uma liberdade, na verdade, que não se sustenta. Mas Jesus não tinha pedido nada de diferente para eles. Tinha pedido para rezarem, mas dormiram. Olha como é interessante, né? Quando a gente está carregando a nossa cruz, será que a gente quer que todo mundo sofra com a gente em volta também? Cada um vai carregar a sua cruz. É claro que a gente conta com o amparo dos outros, mas cuidado aí com o que a gente exige dos outros no momento da nossa paixão. Jesus reza, reconhece a sua aflição no Getsêmani, né, no Jardim das Oliveiras, no Horto das Oliveiras. Ele diz que ele está aflito, até fala, Pai, se puder, mas que seja feita a tua vontade. Até o último momento, até o último encontro com Judas, olha para Judas como Judas é olhado por ele, chama amigo. Não quer a violência daquele que puxou a espada. Jesus faz silêncio, mas também em algum momento ele responde e abraça as consequências daquilo que ele proclama. Pregado na cruz, ainda faz um ato de confiança em Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo conhecido de Jesus. E é um salmo que fala, no final, a confiança que Deus resgata aquele que implora a sua salvação. É maravilhoso olhar esse capítulo 26 e 27, esses dois capítulos, que narram a paixão do Senhor. Depois, se vocês puderem, olharem com muito carinho, né, a Via Sacra. Né? Então, assim, a Via Sacra para olhar o enunciado e, no máximo, o texto bíblico. Não percam tempo com os outros comentários. Né? Fiquem com os passos da paixão do Senhor. E refletir sobre a própria liberdade, refletir o modo como a gente enfrenta os sofrimentos, as injustiças do mundo. A gente vai encerrando aqui, eu vou parar a gravação e a gente começa a fazer a nossa partilha